Olá, queridos, queridas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Desejo toda a bênção do Senhor, toda a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, onde quer que você esteja. Que cada um dos seus propósitos se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Que você veja o cumprimento de cada uma das promessas do Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. Esse é o meu canal e eu quero convidar você a participar, a ser ativo aqui nesse canal. Como, pastora? Se inscrevendo aqui, comentando, pedindo oração, fazendo o seu comentário acerca da palavra. Quem sabe você tem alguma coisa a acrescentar. Compartilhando com as pessoas para que outras pessoas possam receber também. Porque a palavra de Deus, ela nos dirige, ela nos transforma, ela é escudo, ela é fortaleza, ela é direção, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela é a palavra e tudo aquilo que nós precisamos é da palavra de Deus, é conhecermos a verdade da palavra de Deus. E assim nós não seremos confundidos, assim nós não vamos nos perder, né? E assim nós vamos estar firmes, perseverando até o final e recebendo o cumprimento da promessa. Porque é isso que Deus deseja para mim, é isso que Deus deseja para você. Amém? Então, dito isso, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Tiago, capítulo de número 5, no versículo 8, e diz o seguinte: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Eu creio nisso, eu creio que a vinda do Senhor está próxima. Mas eu creio que a bênção do Senhor, que a promessa do Senhor, que a felicidade do Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem, Ele não tem somente para depois da sua vinda. Eu creio que nesse tempo tem muita coisa que Ele deseja fazer em nós e tem muita coisa que Ele deseja nos usar para fazer através de nós. Então eu quero falar com você hoje a respeito de paciência, porque a falta dela pode nos fazer perder algumas coisas, né? E quem sabe até perder a promessa. Toda promessa, queridos, toda promessa, ela vai passar pelo teste do tempo. Toda promessa, ela vai passar por processos. Então, para nós chegarmos ao final do cumprimento da promessa, nós temos que passar pelos processos e nós temos que ter paciência, porque passar pelos processos e passar por esse tempo de espera requer paciência, querido. E um dos maiores perigos da nossa vida é exatamente esse, quando nós somos impacientes, quando nós perdemos a paciência, porque nós tomamos muitas decisões erradas por falta de paciência. Nós falamos muitas coisas que não devem ser ditas por falta de paciência. Nós abortamos aquilo que Deus está fazendo por falta de paciência. Então, às vezes, nós colocamos tudo a perder, né? Nós vivemos dias hoje em que nós queremos tudo para ontem, né? E não é assim. Tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. O povo de Israel, você já conhece a história, foi muito impaciente lá naquele deserto, entre o caminho entre o Egito e a terra prometida. Eles estavam no deserto e eles foram muito impacientes. E em Números 21 fala que eles começaram a falar contra Moisés e eles começaram a falar contra Deus. E é isso que acontece quando nós somos impacientes, queridos. A primeira coisa que acontece, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, sabe? E eu preciso te dizer, querido, que a tua bênção ela já está determinada no céu. O cumprimento da promessa já está determinado no céu. E Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para tudo aqui debaixo do sol. Então, você precisa de fé, não para que Deus faça, mas você precisa de fé para conseguir receber aquilo que Deus já fez, aquilo que já está pronto, aquilo que já está determinado, que já está feito pelo Pai nos céus, né? Mas você já viu como a gente começa a orar e aí de repente logo a gente começa a cobrar Deus, né?
A gente começa orando e daqui a pouco a gente está querendo colocar Deus na parede, a gente começa a murmurar, a gente começa a falar mal, a gente começa vejo pessoas até ameaçando Deus, se o Senhor não fizer, né? E, queridos, isso traz perdas. Isso aborta a visão, isso faz com que muitas vezes a gente perda o domínio próprio, e é muito perigoso quando a gente perde o domínio próprio. Êxodo 32 diz que o homem mais manso da terra, Moisés, perdeu a paciência e perdeu o domínio próprio. O que ele fez? Ele quebrou as tábuas da lei. E em Êxodo 34, Deus manda que Moisés lavre outras duas pedras iguais às primeiras. Veja, as primeiras foi Deus quem lavrou, foi Deus quem escreveu, foi Deus quem fez. Essas segundas agora, Moisés teria que lavrar. Moisés teria que fazer. Então, a falta de paciência, querido, nos leva a perder o domínio próprio. E isso faz com que a gente tenha que trabalhar mais. Isso muitas vezes faz com que a gente retroceda, faz com que a gente volte lá para o final da fila, faz com que ao invés da gente avançar, a gente fique estagnado e a gente retroceda, a gente volte para trás. Então, queridos, Deus ele não consegue trabalhar com pessoas precipitadas. Nós precisamos ser pacientes. Paciência é um fruto do Espírito Santo. Então, isso é o que Deus está falando conosco nesse dia. Nós precisamos ter paciência. Então, eu quero te perguntar nesse dia, em qual área da sua vida você perde a paciência? Em qual área da sua vida você coloca tudo a perder? Quantas vezes você tem vontade de largar tudo, né? De desistir de tudo? O inimigo sabe, querido. O inimigo sabe e ele vai querer causar cada vez mais e mais situações para esgotar a tua paciência. Por quê? Porque esse é o ministério dele. Ele quer te fazer desistir do teu casamento, desistir do teu cônjuge, desistir dos relacionamentos, desistir do seu emprego, querido. Todo trabalho tem coisas boas e tem coisas ruins, né? E ele quer nos fazer desistir do nosso trabalho, abrir mão do nosso trabalho, abrir mão de relacionamentos, abrir mão da nossa família, do nosso casamento, abrir mão do nosso ministério. É isso que ele quer, que a gente abra mão, que a gente desista. E eu vou te dizer, a gente só é derrotado se a gente desistir. Ele quer te fazer murmurar, quer te fazer falar um monte de besteira, quer fazer com que você fale como louco, como louca, e nessas suas falas você perca, sabe? Você aborte aquilo que Deus está fazendo. Queridos, Deus ele está fazendo, mas ele precisa que nós sejamos maduros para que Deus gere em nós e através de nós aquilo que ele está fazendo. Então nós não podemos abortar os planos de Deus, abortar as promessas de Deus, abortar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então nós precisamos de paciência, sabe? O inimigo ele quer fazer com que você perca tudo, mas eu preciso te dizer, Deus tem um plano com a sua vida. E se você tiver paciência, e ele elogia Jó, ele diz para mim e para você, lembra da paciência de Jó. E o que aconteceu na vida de Jó? Ele cumpriu toda a promessa. No final ele teve tudo em dobro. E o que Jó disse? Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Então nós precisamos ser pacientes como Jó. Precisamos ser perseverantes como Jó. Precisamos continuar confiando e crendo como Jó. Porque Deus ele é fiel. E para encerrar, eu quero ler com você o Salmo 40, versículos 1 a 3, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de charco e de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus, e muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida. Olha só, se nós esperarmos com paciência no Senhor, o que ele faz? Ele se inclina a nós, ele ouve o nosso clamor, ele tira os nossos pés de um lago
lodo, de charco horrível, e Ele põe os nossos pés em uma rocha firme, Ele firma os nossos passos, Ele nos faz andar por lugares altos, Ele coloca um novo cântico na nossa boca, um cântico de alegria, um cântico de vitória, um cântico de louvor ao nosso Deus. Ele põe um hino ao nosso Deus no nosso coração, nos nossos lábios, e muitos à nossa volta começam a ver aquilo que Ele está fazendo e temem ao Senhor e começam a confiar no Senhor por nossa causa. Amém, queridos? Vale a pena ter paciência. Então eu quero orar nesse momento para que Deus gere paciência nos nossos corações, que Ele nos ajude a esperar e a confiar naquilo que Ele está fazendo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida do meu irmão e da minha irmã que me ouvem. E eu tenho certeza de que essa palavra ela é muito pertinente, ela é pontual nas nossas vidas. Nós precisamos de paciência, Senhor. Então dá-nos paciência. Nos ensina a confiar, Senhor, a esperar em Ti, Pai, porque o Senhor não se atrasa, o Senhor sempre chega no momento certo, mas é a nossa falta de paciência que muitas vezes atrasa o Teu processo, que muitas vezes nos leva a retroceder, que muitas vezes nos leva a abortar o Teu plano, que muitas vezes nos leva lá para o final da fila, Senhor, e ao invés de a nossa paciência fazer com que aconteça antes, e nunca vai acontecer antes, faz com que aconteça depois, ou que às vezes não aconteça, porque o Senhor não erra, o Senhor não chega atrasado, o Senhor sempre chega na hora certa. Então nos ajude, por favor, nos ajude a esperar e a confiar em Ti. Nos dá o fruto do Teu Espírito Santo chamado paciência, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus e que cada uma das Tuas promessas, cada um dos Teus planos, cada um dos Teus propósitos venham se cumprir em mim e no meu irmão e na minha irmã, para a honra e glória do Teu nome, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Fica com essa palavra no teu coração, vive essa palavra, compartilha com todo mundo, conta para todo mundo que Deus é fiel e que Deus é poderoso para fazer, que a gente só precisa confiar nele e esperar com paciência. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, eu me despeço aqui de você. Até um próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Tchau, tchau.